Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Ivan Kraus que realize a leitura do versículo da Bíblia. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubans, que realize a leitura do expediente. Expediente de 14/10/2025. Ofício número 102/2025 da Secretaria Municipal de Administração, comunicando o ingresso de recursos federais no valor de 396 mil, provenientes da emenda parlamentar do deputado Fábio Schioguetti. Representação do Partido União Brasil. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei ordinário número 106/2025, que dispõe sobre a criação do programa Embeleza Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 107/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à Sociedade Beneficente Operária e da outras providências. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 103/2025, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 104/25, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 105 de 2025, que autoriza a desafetação e alienação por permuta de bens públicos do município de Canoinhas e dá outras providências. Projeto de resolução número 06/25, que concede título de cidadão honorário a Carlos Henrique de Lima. Inclusão para leitura. Expediente 14/10/2025. Projeto de lei ordinário número 108/2025, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas com a alimentação aos acolhidos do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, SAICA, e da outras providências. Indicações. Indicação número 354/25, da autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção da rua Alvino Volkmann, localizado no bairro Alto da Tijuca. Indicação número 355/25, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, melhorias na estrada Alfredo Schumacher, na rua Ernesto Numerg, e demais ruas próximas no bairro Alto da Tijuca. Indicação número 356/25, de autoria do edil André Fênix, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção nas vias do bairro Campo da Água Verde, com destaque para a rua Nazir Cordeiro, Fauri de Lima, Júlio Corrêa da Costa e demais vias nas proximidades. Seria isso, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento minhas colegas vereadoras, vereadores, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Justificando as minhas solicitações, peço aqui para as ruas do Alto da Tijuca, né? Tem outras ruas assim que tem a necessidade, mas em especial essas duas que devido ao próprio relevo, aliás, tem um grande problema, né, a questão de próximo fluxo da água, né, como nós tivemos um período de chuva, vai dando os buracos, né, e prejudica muito o fluxo de veículos e até mesmo de pedestres. E eu também gostaria de citar aqui, tem essa solicitação formal ao Campo da Água Verde. Eu fiz essa solicitação, como manda aqui o nosso protocolo, nós temos até as 15 horas para mandar para a assessoria da casa, no caso a Andréia, para fazer as publicações. Então eu fiz dentro do prazo regimental. Porém, eu passei agora à tarde ali pelo Campo da Água Verde e verifiquei que já está sendo feito nessas obras nessas ruas, já está sendo feita a manutenção, principalmente na Júlio Corrêa da Costa. Então eu quero deixar também meu agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Obras pela agilidade em prestar o serviço. Também peço atenção aos demais bairros do município, né? Nós sabemos que, como falado muito bem ontem em várias outras sessões, nós temos um déficit muito grande em pavimentação e o trabalho das nossas máquinas continua sendo fundamental, principalmente na área urbana, assim como é na rural. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia.
Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão de regime de urgência dos projetos de lei número 100 e 101, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Solicito ainda que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a segunda votação dos referidos projetos. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência dos projetos 100 e 101 de 2025. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a tramitação do regime de urgência dos referidos projetos de lei. Agora coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a segunda votação dos projetos de lei 100 e 101 de 2025. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução 06 de 2025, que concede o título de cidadão honorário a Carlos Henrique de Lima. Está em discussão? Então, só para nós sabermos, Carlos Henrique de Lima é o nome do nosso Sargento Lima, deputado federal que destinou grandes recursos para o nosso município, fez a intercessão junto a vários órgãos, então tem várias questões aqui que Canoinhas demandava de uma representação, e o Sargento Lima sempre foi muito acolhedor. É uma pessoa que, apesar de não ser canoinhense, de certa forma adotou o nosso município, vendo que nós temos esse déficit de representação, e nada mais justo do que a gente agradecer esse acolhimento que ele nos fez, e também toda a postura dele dentro da Câmara de Deputados, porque a gente sabe que nós temos hoje um grupo de parlamentares que levantaram uma bandeira, se elegeram, mas alguns se dissiparam e traíram realmente aquilo que acreditavam. E o Sargento Lima não, né? Se manteve firme e forte, muitas vezes falando para as paredes, porém está lá representando realmente aquilo que o nosso povo aqui, o povo trabalhador, o povo de bem, acredita. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução número 06 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 103 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 103 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 104 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 104. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 105, que autoriza a desafetação e alienação por permuta de bens públicos do município de Canoinhas e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 105 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 100 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 100 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 101 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão. Mais uma vez explicando para a população que toda a utilização de bem público, ele precisa passar pela autorização e o crivo do legislativo. Hoje a gente não tem nenhum tipo de lei que autorize o executivo a fazer a cessão de bem público sem que passe pela Câmara de Vereadores. Então, é um trâmite normal que acontece. Então, se você é interessado em fazer qualquer tipo de evento no município, saiba que existe esse prazo de tramitação do projeto. Então, procure os órgãos
públicos competentes e com um prazo de execução dos projetos, né? Não adianta a gente procurar uma secretaria de desenvolvimento ou a Fundação de Esportes na quinta, quarta-feira para realizar um evento no domingo, né? Você precisa passar pela Câmara de Vereadores, então que seja pedido para que, no mínimo, com 15 dias de antecedência, se busque esses órgãos para que seja feito o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 101 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto 106 de 2025, que dispõe sobre a criação do programa Embeleza Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. A origem desse projeto, no ano passado, a então vereadora Zenilda, junto comigo, hoje vice-prefeito, enviamos um projeto solicitando que um programa que já existe no município de Irinópolis fosse adotado em nosso município, que parte do conceito da pessoa prestar serviço para o município e ter um retorno através da melhoria da alimentação. Então é uma oportunidade para o pessoal que está necessitando alguma ajuda, né? O vereador Ivan citou até o exemplo de outros municípios, né, que hoje já está sendo abordado até em relação ao Bolsa Família. Bolsa Família está sendo restrito a pessoas que prestam serviço. Eu soube de outros países, né, eu não conhecia essa jurisprudência no Brasil, mas é uma forma de incentivar que a pessoa receba do poder público, mas ela também forneça uma contrapartida. Claro, quem tem condições físicas, quem tem condições psicológicas está de acordo para fazer esse tipo de atividade. Então, ninguém vai ser obrigado a fazer, mas é uma alternativa para todas essas pessoas e um programa, como dito, já existe em vários outros municípios, a exemplo na nossa vizinha Irinópolis. Era o que continha, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e público que nos assiste, funcionários da Câmara. Então, vereador, esse projeto realmente ele vai de encontro até a uma ânsia da população, porque muitos nos cobram a questão do embelezamento, da manutenção de praças e logradouros públicos. Porém, nós temos que ver que hoje a gente tem que utilizar muito material humano que nós possuímos aqui na nossa cidade. Então, a gente tem programas sociais, porém, em vários desses programas sociais não existe uma contrapartida do requerente, né? Então, simplesmente é feito o cadastro, a pessoa recebe e se torna uma relação, muitas vezes até de dependência, porque muitas pessoas elas se tornam dependentes dos programas sociais porque elas não veem um condicionante nelas de conseguir ter uma renda ou realizar algum ofício. Então, muitas vezes, o que a gente observa em municípios vizinhos é que essas pessoas que começam a utilizar desses programas sociais, que existe a contrapartida, elas quebram o ciclo da dependência. Então, elas partem para uma independência financeira, partem para o mercado de trabalho. Então, além de estar ajudando o município com a parte da manutenção dos logradouros públicos, também a gente está oportunizando as pessoas a ter uma recolocação no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Então, eu creio que toda ação que vem de encontro a aumentar o nosso capital humano de trabalho, que já se faz deficitário em Canoinhas. Então, se você parar hoje para falar com qualquer empresário, ele diz que está em déficit de pessoal para trabalhar. Então, isso é uma realidade de Canoinhas, mas eu creio que do estado inteiro. E muito desse déficit trabalhista que existe em nosso estado, em nossa cidade, vem advento dos programas sociais. Então, é uma realidade que o governador Jorginho Melo já se colocou favorável a fazer uma reavaliação dos programas sociais justamente por isso, porque onde há muito programa social, há pouca mão de obra, né? Então, isso é inversamente proporcional. Então, a gente tem que, realmente, dentro do âmbito municipal, a gente buscar alternativas para inserir novamente essas pessoas no mercado de trabalho. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 106 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 107 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à sociedade beneficente operária e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 107 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Verque, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 458/2025, da autoria da vereadora Rosi Cristani, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, solicitando providências urgentes quanto à reposição da fiação elétrica e restabelecimento da iluminação no local onde o grupo da terceira idade do bairro Jardim Esperança realiza suas reuniões, situado na rua localizada atrás da Igreja do Perpétuo Socorro. Conforme o relato dos integrantes do grupo, toda a fiação foi furtada, deixando o local sem qualquer iluminação, impossibilitando até mesmo o uso de uma lâmpada, o que tem dificultado as atividades e colocado em risco a segurança das pessoas que frequentam o espaço. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 459/2025, da autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício ao Conselho Comunitário de Segurança Conseg 91, solicitando a verificação da possibilidade de firmar uma parceria para que o referido conselho assuma a tutela da Praça do Parquinho e do Campo de Society localizados no Campo da Água Verde. O objetivo é contribuir para a conservação, organização e principalmente para a segurança desses espaços públicos que são amplamente utilizados pela comunidade local, promovendo o convívio social e o lazer das famílias do bairro. Está em discussão? Senhor presidente, Vereador autor. eu já citei aqui até na última legislatura um pré-projeto de lei que todos os campos de society ou praça pudessem ser cedidos às associações de moradores e, no caso do Campo da Água Verde, do Conseg, né, e também outras entidades relacionadas. Nós temos uma questão que foram criadas muitas quadras, porém o uso delas é um pouco ainda desorganizado. Já verifiquei na quadra de society no Campo da Água Verde até uma disputa de horário ali. Um grupo de crianças chegou, acabou expulsando a outra, né? Uma questão que não pode acontecer. Mas é porque aquela coisa, o que é público muitas vezes é mal usado. Tem gente que acha que todo mundo é dono, que não tem ordem. Então a proposta que eu coloco aqui é que tenha uma espécie, não digo um dono, mas alguém que tenha a chave para o uso. E o Conseg, pelo seu respeito, né, tanto o Adnor, o presidente, conversei ontem com o seu Toninho Correia, e eu verifiquei o quanto eles têm vontade de trabalhar ali pelo Campo da Água Verde. Nós temos a praça recentemente construída, e claro que pode acontecer essa situação. A praça já tem um sistema de segurança diferenciado, mas a gente tem que colocar algumas alternativas que evitem vandalismo, que evitem o mau uso desse local. E essa é uma alternativa que existe em outros municípios, como eu cito, já falei muitas vezes, ideias boas nós temos que copiar mesmo. E um município que eu verifiquei que existe esse modelo de gestão das quadras e dos locais de lazer foi Blumenau, e outro município, o município de Porto União. Então é uma sugestão para nós firmarmos uma parceria para termos um modelo que alguém faça o controle do fluxo e o uso desses locais de lazer para que todo mundo saia satisfeito e que não tenhamos problemas de vandalismo ou uso incorreto. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 460/2025, da autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotilli Rueder, secretário municipal de planejamento, e à empresa Volti Construções Limitada, responsável pela execução da obra da escola Maria Lobatel Pires, solicitando informações detalhadas sobre o andamento e os prazos estabelecidos para a conclusão da referida obra. Solicita-se ainda que, caso o cronograma não esteja sendo cumprido, sejam apresentadas as devidas justificativas para o atraso, acompanhadas da respectiva anotação de responsabilidade técnica ART, que comprove a responsabilidade técnica pelo motivo de descumprimento. Está em discussão? Senhor presidente, Vereador autor. hoje nós aprovamos a homenagem ao Sargento Lima, nosso deputado estadual. E uma das conquistas que ele nos forneceu, o nosso município, foi a reforma, o recurso para a reforma e ampliação, parte dele, da escola Maria Lobatel Pires, no Alto da Tijuca.
O município fez sua parte do projeto, nós, vereadores, fizemos a nossa parte de conversar com o deputado fez sua parte de buscar recursos e emendas parlamentares. Porém, nesse conjunto de fazer sua parte, nós temos notado que quem não tem feito a parte é a empresa responsável pela obra. Muitos problemas que foram constatados ali de fora do padrão, assim, pelo menos esperado. Atrasos consideráveis na obra, já fazem algumas semanas. E a comunidade escolar não pode esperar. A escola continua funcionando no lado. Em breve a escola vai precisar ficar num outro local, mas ela já precisa ter uma pré-estrutura pronta. E todos os moradores e nós como cidadãos merecemos que o nosso recurso público seja aplicado de uma forma correta para uma obra de qualidade. E a empresa tem que cumprir seu papel. Nós temos visto os engenheiros da prefeitura correndo atrás, fazendo seu papel de fiscalização, porém nós sabemos que muitas vezes o papel é limitado. O engenheiro não pode simplesmente chegar e multar a empresa, fazer, ele tem que seguir um rito legal. E isso nem sempre dá aquela celeridade que nós gostaríamos. E, infelizmente, essa empresa não está cumprindo com o que nós esperávamos, com uma obra de qualidade na agilidade adequada pelo que a comunidade merece. Era o que continha, senhor presidente. Continue a discussão. Senhor presidente. Sim. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha. Se o vereador André me permite, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. E ainda, digo mais, vereador André e senhor presidente, talvez, acho que se fosse de toda agilidade e nós pudéssemos também combinar um dia para todos os vereadores estarem indo até o local, verificando em loco, né, como que está a situação, acho que seria muito importante e talvez traga aí algum receio, uma pressão sobre essa empresa para que realmente faça da forma correta. Então, além de assinar junto, né, se o vereador me permite, e de sugerir que todos os vereadores assinem, também sugiro que façamos, então, uma visita nessa escola para averiguar essa situação. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Com certeza, vereadora. Então, que seja de toda agilidade? Pode ser? Eu creio que hoje, com a tecnologia que nós possuímos, uma desculpa que era sempre recorrente dessas empresas, vereador, era a questão intempírica. Choveu, atrasou a obra. Eu creio que hoje, com a tecnologia que nós temos, já existe uma programação até dos períodos de chuva. Então, isso tem que estar dentro do teu cronograma de execução do trabalho, né? Hoje, se nós temos até a nossa Secretaria de Obras hoje consegue programar os seus serviços e o seu maquinário mediante a condição do tempo, uma empresa também tem essa condicionante. Então, isso não é desculpa. Eu conversei, inclusive, com os fiscais, né, que são os nossos engenheiros, eles já comentaram que não vão dar aditivo, né? Isso daí é algo importante, porque quando a empresa ela fez o contrato, ela teria que verificar a questão intempírica do município de Canoinhas. Então, vamos pegar, por exemplo, ano passado, vereador André. Choveu quase 100 dias em Canoinhas. Imagine, quase 100 dias, se for contar todo o ano. Então, praticamente 1/3 do ano choveu. Então, eles já têm que colocar isso numa média de trabalho. Num contrato de execução de 1 ano, você já tem que tirar esses dias, no mínimo esses dias, esses 100 dias, da execução do seu trabalho. Então, se você está ciente da condição intempírica do município, que é uma condição que geralmente não muda, salvo El Niño ou La Niña, que não muda, ou em períodos de enchente, então você já coloca dentro do seu cronograma de trabalho. Isso é simples, é fácil executar. Qualquer um de nós aqui pode acessar a previsão do tempo e verificar a média. Tem dentro do IPAGRE-CIRAM, inclusive, os relatórios assinados pelos meteorologistas. Então, isso já é uma justificativa, inclusive, vereador André, para a negativa do aditivo de tempo na obra. Porque tem lá um relatório de um meteorologista assinado que existe uma média de chuva naquele município. Então, não existe como uma pessoa dessa querer dizer que foi pego de surpresa pelo clima. Não existe, né? Então, tem que ser cobrado. Eu conversei com os dois engenheiros, né? Com o Leandro, que retornou, e o Thiago. Então, mas é importante que nós vamos lá verificar. Creio que essa pressão popular também e ajuda a amparar os nossos engenheiros a tomar as decisões, porque a gente já teve várias vezes que eles tomaram as decisões dele, a empresa recorreu, tem agora um caso recente de uma reforma, a empresa recorreu, foi até o Ministério Público e perdeu.
de tão bem fundamentada que estava a decisão do engenheiro para desclassificar e, de certa forma, mandar a empresa se retirar, né? Para dizer num português não tão ofensivo, eles tentaram recorrer, tentaram retornar à obra e não conseguiram. Então, a gente tem que também dar esse suporte, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Então, por se tratar de um requerimento de toda a edilidade, não há necessidade de votação. Passamos ao próximo. Requerimento número 461, 2025. Vereador, com perdão, última forma. Vereador Gil, eu não verifiquei que o senhor pediu a palavra. Senhor presidente, mais vereadores e vereadoras, comunidade presente aqui, é complicado quando uma empresa ganha uma licitação pelo preço mais baixo e começa a fazer anarquia nas obras do povo, né? Porque uma obra dessa aí é para o povo, é o dinheiro do povo, parece que não... E tem que ver a empresa também que pegou para fazer aquelas calçadas na frente da Unidade Básica de Saúde da Coab 1. Eu não sei se é uma empresa terceirizada, se é daqui de Canoinhas ou não, mas eu me recordo que o vereador César até fez um comentário, e já faz algum tempo, e até agora não foi dado continuidade na calçada que dá acesso e acessibilidade para as pessoas que chegam numa unidade básica de saúde. Também numa escola onde os nossos filhos, né, precisam estar numa escola boa, e com uma empresa que ganha uma obra para fazer e não está nem aí com a obra. Então, não dá para entender. Então, tem que notificar mesmo a empresa, tem que notificar, né? Não quer trabalhar, então não se meta. Desocupa a moita, né? Vai procurar onde tem esquema, né? Mas aqui em Canoinhas acabou-se. Se tinha, acabou-se. Então, está na hora das empresas acordar e fazer o que tem que fazer. Seria só esse comentário aí, senhor presidente. Vereador Cezão. Senhor presidente, quero primeiramente desejar uma boa noite para o senhor presidente, para todos os meus amigos, colegas vereadores, para todo o público que se encontra aqui presente e também para quem nos acompanha nas redes sociais. Quero dar os parabéns para o vereador André pelo requerimento, né? Já é de toda a utilidade, mas é muito triste, né? Mais uma escola aí pagando, e quem está pagando são os alunos, né? Pagando com o nosso dinheiro um serviço de má qualidade. Verdadeiramente, vereador Gil Baiano, eu acabei trazendo para essa casa do posto da Coab 1 e ainda não foi solucionado. Ainda as pessoas não conseguem adentrar. Pedi para ser feito ali um piso prévio para as pessoas conseguirem entrar com cadeira de roda, os idosos, e ainda não foi resolvido. É triste, mais uma vez, o que está acontecendo em Canoinhas com o nosso dinheiro. Essas empresas que ganham essa licitação, às vezes são mais baratas, mas fazem um serviço péssimo. Estão levando o nosso dinheiro e zombando da nossa cara. Então, é que nem o vereador Gil Baiano falou, desocupa o galho e dá para uma empresa que verdadeiramente vai cumprir com as demandas e vai realizar um trabalho bem feito. Então, fica aqui as minhas palavras. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Continua a discussão. Vereador Gil, a questão do posto justamente é uma empresa que foi desclassificada, né, e recorreu, então, e mesmo assim não conseguiu ganhar na justiça, mediante todo o acervo que o engenheiro tinha feito de irregularidades na obra. E geralmente desclassificar uma empresa é um remédio mais amargo, vereador, porque você vai ter que desclassificar, a empresa vai recorrer, então vai ter o prazo de recorrer, vai ter o prazo de chamar a segunda, terceira ou quarta colocada, então é um remédio mais amargo. E muitas vezes essas empresas usam desse condicionante de atrasar a execução da obra ao ser desclassificadas justamente para chantagear o município, porque acha que o município não vai, de certa forma, desclassificar a empresa, não vai romper com o contrato, não vai notificar, porque tem aquela ânsia de ver a obra sendo executada e a gente acaba engolindo essas obras de má qualidade. Então, também explicar um pouco para a população que esse remédio de desclassificar, de retirar uma empresa no meio de um certame, ele é um remédio amargo. Então, a população tem que ver que também tem que apoiar essas pessoas que tomaram essa decisão de desclassificar a empresa porque eles estão pensando no melhor da população. E é o correto a se fazer. Se acontecer isso 1, 2, 3 vezes, na quarta vez eu tenho certeza que as empresas que usam dessa má fé nem vão participar mais do certame. Eu digo que assim, é só dar
uma, duas, três pauladas que depois eles nem aparecem mais. Continua a discussão, citado nominalmente, vereador. Eu concordo com o que o vereador Rome tem falado. Quem sabe até colocar na licitação alguma coisa ali que eles possam custar mais caro para a empresa, né? O valor da multa, algo assim parecido, para que eles tenham que cumprir com aquilo que assumem. Porque daí, se for, daqui a pouco eles trocam o CNPJ e continuam participando da licitação. Então, tinha que ter algo assim mais rigoroso para que eles pudessem participar e saber. Então, temos que cumprir, porque a missão vai sair muito cara se caso desistir, né? Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, demais vereadores, população que nos assiste presencialmente pelas nossas redes sociais, nossos colaboradores da casa. Primeiramente, parabenizar o André pelo requerimento e também a indicação para que seja de todos, porque isso torna mais eficaz até o trabalho da secretaria pela cobrança, né? Pela notificação e tudo mais. Essa notificação, como o Gil ali antes comentou, ela vai uma vez, vai duas vezes e o pessoal vai trocando os CNPJs e vai criando meios ardilosos de driblar situações de não aplicação das reprimendas, né? Porque além da multa tem a possibilidade da inidoneidade. Então a empresa, uma vez declarada que ela não tem idoneidade, ela perde a possibilidade de contratar com o erário público. Então ela deixa de poder trabalhar com licitações. Isso é muito importante. Cada vez mais a gente tem que forçar que as secretarias façam isso para que a gente consiga extirpar esses maus prestadores de serviços do erário público, porque é o dinheiro da população, é um dinheiro que custa e que é para todos nós, né? Então, parabéns aí tanto pela indicação do requerimento, como para que seja de toda edilidade, para que a gente possa ter mais efetividade. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Essa declaração hoje de idoneidade, vereador, seria, no caso, a única alternativa que o município tem para evitar que essas empresas participassem novamente, né? Teria que ter uma revisão, creio que na lei geral, né, de licitações, e vincular o CNPJ ao CPF. Porque é essa dança de CNPJ que entristece o serviço público. A pessoa vem, faz um serviço mal feito, não executa, vai lá e abre outro CNPJ, vai abrindo CNPJ e CNPJ. Tem empresas que a gente conhece aí que prestam serviços que tem 10 CNPJs. Eu creio que, assim, administrativamente não é interessante para uma empresa ter essa quantidade de CNPJs. Então, para boa coisa, não é. Vamos ser bem sinceros. Então, não tem necessidade de uma empresa que presta um serviço ter 10 CNPJs para prestar o mesmo serviço. Se fosse CNPJs difusos, onde a empresa executasse outros tipos de serviço, mas 10 CNPJs, então dá um problema com o CNPJ, abre outro, e assim subsequentemente. Essa falha realmente faz com que muitas dessas empresas elas se fortaleçam, infelizmente. Senhor presidente, o CNPJ ou CPF, legalmente entendo que não seria possível, mas a CREA, talvez, porque aí tem a responsabilidade técnica, né, eu acho que poderíamos pensar em alguma legislação nesse sentido. Por isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação, porém é um requerimento de toda agilidade, então é um deferimento automático. Requerimento número 461/2025, da autoria de toda agilidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Leodono Scholler, determinando que seja comunicado à família lutada. Por se tratar de voto de pesar, é de toda agilidade, então deferimento automático. Requerimento número 462/2025, da autoria de toda agilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Celso Rosa, determinando que seja comunicado à família lutada. Por novamente se tratar de um voto de pesar de toda agilidade, deferimento automático. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais.
Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de interesse pessoal. Vereadora Kátia Oleskovski. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Gostaria de destacar hoje aqui a presença da minha filha, Alice, que veio acompanhar a sessão. E vou utilizar desse espaço de explicações pessoais para enaltecer o trabalho dos professores, e aqui nós temos a vereadora Rosi também como professora, mas gostaria de primeiramente citar a minha mãe, Petronila Gurzinski, que é professora e foi a minha primeira professora, assim como a dos meus irmãos e de muitos outros canoinhenses. Nós somos de uma família de professoras, tia Nívia, tia Ana, tia Isa, tia Matilde. Eu tenho uma cunhada, a Eliane, que também é professora. A minha primeira professora na escola foi a Marilise Verca, irmã do vereador Edmilson Verca. Morava na minha casa porque ela tinha que morar na comunidade para poder dar aula, né? Isso não é tão recente assim, né? Mas talvez entregue a minha idade. Já na graduação, né, nós podemos falar da professora Janine, a Isabela, a Yolanda, a Cíntia, que estiveram comigo, né, durante a graduação. E aí, se for nominar, a gente vai muito adiante falando de excelentes profissionais que a gente encontrou na vida e com os quais a gente convive todos os dias. O vereador André, que também é professor, né, e trabalha. O vereador Ivan também deu aula, não sei se ainda dá, mas já foi professor, já escapou da sala de aula. Mas eu gostaria de deixar, né, um enaltecer ao trabalho do professor nessa época de IA que nós vivemos. O Homer, nosso presidente, desculpa aí, presidente, não tê-lo citado. Nós vivemos numa época de IA, onde muitas das vezes as qualidades, né, do ser humano e as qualificações do ser humano estão sendo deixadas de lado, mas nós não podemos deixar de enaltecer tudo aquilo que o professor faz dentro da sala de aula, que muitas das vezes acolhe e assume as responsabilidades dos pais na educação, né? Porque o ensino, sim, é dos professores, mas a educação é de casa, né, professora Rosi? Então, nós temos os alicerces da sociedade, né, traduzidos como professores. E a educação, ela não é um gasto, né? A educação, ela é um investimento, e o investimento mais sábio que um município possa fazer. E toda e qualquer política pública, ela só vai ser duradoura, efetiva, se ela começar lá na escola, né? Com a educação das crianças. Falávamos ontem sobre o trânsito, né? Então, é lá na escola que todos os ensinamentos, eles se perpetuam. Muitas vezes, enquanto pais, nós falamos as coisas, eles nem atendem tanto quanto eles atendem aquilo que o professor fala. Então, falar sobre esse dia é incrível, né? Falar da importância desse professor, a valorização dele. Então, eu acho justo que eles tenham uma folga no dia deles, né? Claro que eu também gostaria de ter a folga no dia da enfermeira, mas a gente pode, né? Só sou enfermeira hoje porque eu tive vários professores, né? Excelentes professores para qualificar o meu trabalho. Então, gostaria de utilizar esse espaço para novamente enaltecer e parabenizar aqueles que fazem jus ao dia do professor, dia 15 de outubro. Muito obrigada. Mais algum inscrito? Vereadora Rosi Cristani. Com a palavra, vereadora. Boa noite a todos os caros colegas, os que nos assistem nas redes sociais, funcionários da casa, meu esposo que está aqui presente. Gostaria de agradecer as palavras de carinho da vereadora Kátia, né, por lembrar dos educadores, dos professores. Também quero, nesse momento, parabenizar todos os professores do município de Canoinhas e de toda a região, né, que o professor é a base, o alicerce, o exemplo da sociedade, né, através dele que gera todas as profissões existentes, né, no mundo. Então, com grande gratidão que eu falo aqui em alto e bom tom, né? Esse dia é dispensado, né? Um feriado, né? Para nós professores, né? Uma profissão privilegiada, mesmo sabendo que a educação nos dias de hoje ela está sendo bastante árdua, tem que ter muito equilíbrio, né? A gente vê os problemas enfrentados no dia a dia. Também não podemos julgar muitas coisas que acontecem dentro das escolas, mas, enfim, o professor é uma das profissões mais lindas que eu, assim, hoje vejo, porque forma as outras profissões. Então, muito obrigado pelas palavras, né, e parabéns a todos nós professores. Então, seria isso, senhor presidente.
Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para 20 de outubro, terça-feira, às 19 horas. Tenham uma boa noite.